Olá, eu sou a pastora Simone. Eu queria falar com vocês hoje um assunto que muitas pessoas não entendem o real significado dele. Muitas pessoas limitam o significado dessa palavra em uma área somente, sendo que nós encontramos isso em várias áreas de nossa vida ou em vários níveis diferentes. Hoje eu quero falar com você a respeito da pobreza. A pobreza, a maioria das pessoas acreditam que ela é só a falta de dinheiro. Aquela pessoa é pobre porque ela não tem dinheiro, ela não tem um meio de sobreviver, ela tem escassez na área financeira, na área alimentar, então ela é pobre. A gente julga a pobreza a partir desse ponto. A falta de dinheiro ou a falta de alimento. Só que a pobreza, ela vai muito além disso. A pobreza é a escassez ou a falta de um recurso necessário em qualquer área da tua vida. É a falta de um recurso necessário em qualquer área da tua vida. Se você tem falta de dinheiro, se você tem falta desse recurso na tua vida, você é pobre financeiramente. Se você tem falta de uma alimentação na tua mesa, se você tem falta de uma moradia por causa do dinheiro, então você é pobre financeiramente. Temos também a pobreza emocional, que são aquelas pessoas, irmãs, depressivas, pessoas que não sabem lidar com problemas, pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas que são ansiosas. Elas são pobres emocionalmente, elas não conseguem lidar com as emoções dela. São pobres emocionalmente, porque falta sabedoria, falta firmeza. Então elas têm falta disso daí devido a traumas, a N situações ocorridas no passado, elas não conseguem ser firmes ou ser fortes emocionalmente. Então elas são pobres emocionalmente. E tem também aquelas pessoas que são pobres espiritualmente. Elas não conseguem ser firmes com Deus. Ela não consegue ter um propósito com Deus. Ela não consegue pegar a Bíblia, ler. Ela não consegue se firmar com Jesus. Ela não consegue se firmar dentro da igreja onde elas congregam. Elas são pobres espiritualmente. E tem também as pessoas, irmãos, que são pobres mentalmente, que é a pior da pobreza, vamos dizer assim. Porque se uma pessoa ela enriquece ganhando numa mega sena, vamos dizer dessa forma, e ela for pobre mentalmente, ela só vai ter dinheiro, porque o dinheiro não vai mudar a mentalidade dela. E a mentalidade, a nossa mente, ela que conduz a nossa vida. Se você for pobre mentalmente, você pode ter dinheiro, mas você vai continuar sendo pobre. Se você for pobre espiritualmente, você pode ter dinheiro, mas você vai continuar sendo pobre. Então, o dinheiro é o mínimo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos lutar, combater essa pobreza em nossa vida, seja ela a área que for. Seja ela na área financeira, seja ela na área espiritual, seja ela na área emocional, ou seja ela na área mental, irmãos. Nós precisamos lutar contra essa pobreza. E como é que nós lutamos contra essa pobreza? A palavra do Senhor já diz que não é só o financeiro, porque nós servimos um Deus que lá no livro de Ageu 2:8 diz que ele é dono do ouro e da prata. Se eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata, mas se a minha mente for uma mente limitada, eu não vou viver o que Deus tem para minha vida. Eu sempre vou limitar Deus, porque a minha mente não me deixa ver que eu sirvo um Deus dono do ouro da prata. A minha mente limitada não deixa ver. A minha mente pobre não me deixa ver e viver as maravilhas sobrenaturais de Deus na minha vida. Então, como é que eu venço a pobreza na minha mente? Que é a pior, que é a que comanda as demais. Como eu venço isso, irmãos? É se achegando diante de Deus. Porque a palavra diz que aquele que se achega diante de Deus, ele tem sua mente renovada.
Ele tem sua mente transformada. É impossível alguém se chegar diante de Deus e permanecer da mesma forma que é. É impossível alguém chegar diante de Deus e permanecer com a mesma mente. A palavra de Deus, ela traz luz, ela traz esclarecimento para nós. Aquele que não perdoava, quando chega perto de Deus, ele passa a perdoar. Aquele que não amava, quando ele chega perto de Deus, ele passa a amar. Aquele que era ingrato, que era avarento, quando ele chega perto de Deus, irmãos, ele começa a ter um coração grato, ele começa a ser doador. Então, há transformação quando nós chegamos diante de Deus. E tudo isso acontece primeiro aqui, ó, na nossa mente. É na nossa mente. É na nossa mente que nós travamos as piores batalhas que a gente pode encontrar na nossa vida. É na nossa mente, irmãos. Então nós temos que ter a nossa mente renovada. Nós temos que ter a nossa mente, buscar termos uma mente de Cristo de verdade, realmente. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter uma vida abençoada. Só assim que nós vamos deixar de ser pobres mentalmente, de ser pobres emocionalmente, de ser pobre espiritualmente. Ainda que sejamos pobres financeiramente. Mas é impossível, irmãos, você continuar pobre financeiramente se você estiver do lado de um Deus poderoso, de um Deus rico, de um Deus dono do ouro e da prata. Ainda que você tenha poucos recursos, mas você vai ser uma pessoa próspera, porque você vai ter o necessário, você vai ter o suficiente para você viver, porque a palavra do Senhor também diz que Ele nunca viu, nós nunca vimos um justo mendigar pão. Então, se chegar perto de Deus, se chegar diante de Deus é a chave, irmãos, para nós combatermos toda a pobreza que possa envolver a nossa vida. Quando a gente chega perto de Deus, quem nunca conheceu alguém que chegou perto de Deus e teve a sua vida transformada? Você acha que Deus depositou lá 500 mil, 1 milhão na conta da pessoa? Não, irmãos, porque Deus não dá dinheiro para ninguém. Mas Deus muda a mentalidade dessa pessoa. Deus dá força para essa pessoa. Deus dá graça para essa pessoa. Então, quando a gente chega perto de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Então, o primeiro passo para você pôr por terra toda a pobreza que há na tua vida, se é chegar perto de Deus. Segundo, irmãos, se é chegar perto de pessoas que tenham uma mentalidade grande, uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica, uma mentalidade aberta. Foge das pessoas, irmãos, pessimista, que vê erro, vê problema em tudo. Foge, fique andando, vá atrás de pessoas que têm visão grande, visão do alto, visão do reino, visão de Deus. Irmãos, foge das pessoas que só chora, que só reclama, que só murmura. Essas pessoas vão te levar para baixo. Essas pessoas vão só te puxar. Então foge dessas pessoas. Ande com as pessoas que vão te levar mais perto de Deus. Com pessoas que são melhores que você, que têm a mente mais aberta que você. Ande com essas pessoas. O dinheiro, a prosperidade é a consequência de um relacionamento com Deus. Eu queria que você gravasse essa frase. A prosperidade e a riqueza, o dinheiro, é consequência de uma vida com Deus. Se eu ando com Deus, se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho uma intimidade com o Senhor, irmãos, com certeza eu vou ter uma vida próspera, abençoada. Com todas as dificuldades que o mundo pode estar vivendo, mas nós seremos prósperos e abençoados. Então que você venha olhar a pobreza, identificar aonde é que está a pobreza que você vive. Será mental? Será espiritual? Emocional? Financeira? Irmão, se for as 4, coloca diante de Deus e peça para Ele te ajudar a vencer isso daí. E se aproxime dele, porque você se aproximando dele, com certeza a sua vida vai ser transformada. Amém? Você conhece alguém que tem uma vida pobre em alguma área? Mande para ele essa dica, irmãos. Compartilha com ele esse vídeo. Sabe? Fala para ele, o segredo é chegar perto de Deus. Vamos chegar perto de Deus. O inimigo, ele fica
tumultuando o nosso pensamento, focando nossos olhos em uma coisa só, quando o segredo é chegar perto de Deus. Não é trabalhar duro, não é se matar num emprego, não é sair de um serviço e entrar para outro. Isso aí não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é você chegar perto de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.